Bom dia, paz do Senhor a todos. Começar mais um dia, né? Nesse ambiente da presença de Deus que é o melhor lugar. Nós vamos começar hoje a ler Atos. Veio a canção no meu coração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Glória a Deus. Nós vamos começar a ler Atos e nós vamos ver como a igreja, o início da igreja, né? Eles se comportavam, eles viviam, né? Ju, mas agora nós vemos outros tempos, eu concordo. É outra realidade, mas nós podemos nos inspirar, né? Voltar aos inícios. Como são preciosos nossos inícios, né? Que nessa manhã você venha trazer isso à sua mentalidade, refletir sobre isso, meditar sobre isso. Qual que é a nossa essência, né? E às vezes a nossa essência não tá na nossa infância. Como que não, Ju? Mas a gente não precisa voltar à infância. Porque às vezes a infância, por tantos motivos, às vezes gerou traumas, medos, mas nós devemos voltar e pedir ao Senhor revele qual é o seu plano, né? O seu plano original, quando o Senhor me formou, antes da fundação do mundo, quando o Senhor me formou no Senhor, qual que é, né? E aí nós vamos encontrar a nossa essência no Senhor, o plano original para cada um de nós. Amém? Bom dia, paz, Diana. Bom dia, Bá. Deus abençoe. O que aconteceu? Gente, o que tá acontecendo? Só um minuto. Eu não sei por que virou a câmera e agora eu não consegui desvirar. Eita, nós. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Voltamos. Não apertei nada diferente. Bom dia, Lu, Pai do Senhor, Deus abençoe você, essa garça linda, maravilhosa. Pai do Senhor, bom dia, Ana Paula, bom dia, Karina, Zenon. Bora lá, gente, começar esse dia, pegue sua Bíblia. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Atos quer dizer ações, né? O que eles fizeram. Nós lemos os 4 evangelhos. E por que eu gosto muito de Atos? Eu gosto muito de Atos porque os discípulos, né, eles tinham recebido a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Cristo. Então é mais ou menos assim, os 4 evangelhos que foi dito, que eles vivenciaram, agora eles vão pôr em prática, eles vão começar a viver, né? E eu acho isso maravilhoso, porque a palavra de Deus é maravilhosa, mas se a gente não aplicar, até tem aquele exemplo muito ótimo, né? Que diz assim, a palavra de Deus é como uma injeção. Tipo uma bezetacil, ela é eficaz, não é verdade? Você tomar, você sabe que vai sarar, ela é, enfim. Mas se você não aplicar em você, ela é ótima, mas não tem efeito nenhum na sua vida. E mesma coisa a palavra, você fala, nossa, a palavra de Deus é maravilhosa, meu Deus, como a palavra fala de mim. Mas se você não aplicar na sua vida, não vai ter efeito nenhum, né? Vamos aplicar a palavra de Deus, vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, introdução à ascensão. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi
recebida em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles ainda estavam pegados às coisas do terreno, entendendo que o reino de Deus era terreno. Aí, e disse Jesus no 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevada às alturas, a uma nuvem o recebeu, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e Filipe e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Antes de nós seguirmos em frente, só queria falar um pouquinho desse contexto que você vai ver Jesus, subir na ascensão, onde ele vai subir ao céu. Ele ficou 40 dias na terra, continuando discipulando, dando orientações acerca do reino de Deus, e eles estavam preocupados, como que vai se estabelecer o reino. E aí Jesus disse, que esse reino, ele é do céu, um reino que não é terreno. Vocês vão receber uma virtude do Espírito Santo para ser testemunha, e essa palavra no original quer dizer mártires, quer dizer aqueles que vão testemunhar até o fim, não importa se até com a própria vida tiverem que honrar, mas ele dá uma orientação, vocês vão ficar em Jerusalém, e depois que vocês vão para Samaria, que era mais perto, depois para a Judéia, depois para Samaria, até os confins da terra. Então, às vezes a gente quer, vou dar um exemplo, a gente quer impactar outras vidas, e às vezes a gente precisa ficar na nossa Jerusalém. E a nossa Jerusalém, gente, é quem está próximo de nós. Nós temos que testificar esse reino, ser essas testemunhas para o nosso esposo, para os nossos filhos. Nós temos que ganhar esses corações primeiro para Cristo. E depois, sim, a Judéia, os vizinhos, os parentes, e depois Samaria, talvez outras pessoas do trabalho, pessoas que, entendeu? E até os confins da terra. Todas têm que ser ganhas. Mas o grande desafio é ganhar a nossa Jerusalém, os que estão próximos de nós. Então, que nós possamos ter esse olhar. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? A Diana tinha escrito agora que eu vi que tava sem som. Vocês estão me ouvindo? Eita, nós. Tô falando aqui. Será que vocês não me ouviram? Alguém pode falar se vocês estão conseguindo me ouvir? Pai Cidinha. Então, gente, que nós possamos ter isso. Vamos ganhar o coração dos nossos filhos, vamos ganhar os corações de quem está próximo de nós, que essa vida do Espírito que vem sobre nós, tá bom? Obrigada. Que nós possamos viver isso. E como? O versículo 14 vai ter resposta, perseverando unanimemente em oração e súplicas. Ju, vou ficar falando todo dia para eles ir para Jesus. Não, vai orando, vai suplicando a Deus.
E a oração vai transformando a sua vida, e a transformação da sua vida vai impactar a vida deles. Amém? Vamos continuar? Atos capítulo 1, versículo 15. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Forte, né? E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, e que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Amém, gente? Palavra poderosa. E que nós possamos realmente ficar na nossa Jerusalém e falar: Senhor, revista-me com seu poder, com a sua virtude, ajuda-me a cuidar da minha casa, do meu cônjuge, talvez você não seja casado, mas dos seus pais, dos seus irmãos, daqueles que estão próximos de você. Amém? Vamos orar, gente? Abba, Pai, nós te damos graça nesse dia. Tua palavra, Senhor, nos inspira e nos leva a ser, Senhor, a essência que o Senhor deseja que nós sejamos. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, o Espírito Santo se revela a nós. Senhor, que cada um que está acompanhando, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba o poder, a virtude do Espírito Santo, e que, Senhor, eles possam, Senhor, ficar orando, suplicando pela sua casa, por aqueles que o Senhor nos deu, pelos nossos filhos, nosso cônjuge, nossa, Senhor, nossos pais, nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós oramos nesse dia, que nós possamos, Senhor, estar nesse lugar, até que do alto nós sejamos revestidos, nós ficamos em perseverança, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, abençoa cada um, Senhor. Senhor, hoje começa uma quinta-feira, talvez de grandes desafios. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o trabalho. Prospere o trabalho, Senhor, de cada um que aqui está. Senhor, nós oramos nesse dia que o pão nosso, Senhor, venha nos dar. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo diante do seu altar, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Eu encerro a live, mas que você fique aí um tempinho com Jesus, falando, devote seu dia, fala: Deus, eu preciso fazer isso, vem comigo. Eu preciso entrar nesse lugar, vem comigo. Eu preciso sair desse lugar, vem comigo. E com certeza o Senhor vai te dar sabedoria, graça, vai abrir, né, Senhor, abrir os caminhos e direcionar você. Amém? Deus te abençoe. Paz, Senhor, pastor. Deus abençoe, pastor Ricardo. E que esse dia seja uma bênção para todos nós. Amém? Até amanhã.